é uma questão. Muitas pessoas se fazem essa pergunta, mas se o Trump está tão seriamente empenhado em finalizar este processo, refiro-me à resolução do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Que dificuldade haveria em desativar o Starlink? Ou será que isso é demasiado simplista e causaria enormes... Starlink não é que o interruptor de desligar do Starlink seja uma prerrogativa de Trump, são, na verdade, acordos adicionais e absolutamente necessários que precisam ser estabelecidos com Elon Musk. Bem, e é bem possível que Elon Musk esteja até pronto para desligar o Starlink, mas para a Ucrânia, por exemplo, o tema Starlink não é assim tão importante. Aliás, a Rússia está a usar o Starlink de forma bastante ativa agora. Claro. Os russos, sim, eles também utilizam o Starlink, sim, mas para a Ucrânia, a questão mais importante, a mais crucial, não é sequer o dinheiro, nem mesmo as armas que os Estados Unidos fornecem, mas sim a informação de inteligência. São imagens de satélite, são sistemas de navegação por satélite e tudo mais, sem os quais nenhum míssil seria capaz de decolar, ou então nenhum míssil conseguiria atingir o seu alvo. Em princípio, uma vasta quantidade de materiais que nos permitem visualizar onde se encontram os mais diversos objetos, e assim por diante. Portanto, se a Ucrânia perder o apoio dos Estados Unidos, precisamente no fornecimento desta informação, da informação de inteligência, isso pode afetar muito seriamente o potencial e as capacidades das Forças Armadas da Ucrânia. Bem, o Zelensky afirmou isso com muita convicção numa das suas mais recentes declarações. De qualquer maneira, os Estados Unidos continuarão a fornecer armamento à Ucrânia, porque eles obtêm lucros com isso. Sim, mas a questão é quem vai pagar. A questão é quem vai pagar por isso. Sim, os Estados Unidos afirmaram várias vezes. Sim, nós forneceremos se vocês comprarem. Simplesmente fornecer, como era nos tempos de Biden. Simplesmente dinheiro americano é alocado, é transferido para a Ucrânia. Ou seja, nem dinheiro, mas sim equipamento já é entregue. Nem como era o esquema. Os Estados Unidos destinavam certos tipos de armas que seguiam para a Europa. A Europa entregava seus modelos obsoletos à Ucrânia e os substituía por armamento americano, novo armamento americano, passando por modernização. Assim, para a Ucrânia, era uma forma de descarte. Em menor grau, já parcialmente, algumas dessas tecnologias americanas chegavam também à Ucrânia. Mas o que é interessante, nisso houve corrupção, uma corrupção muito séria, que, em princípio, na qual estavam envolvidos tanto o lado americano quanto o lado ucraniano. Não é segredo que no verão de 23, no verão de 2023, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, escreveu um relatório ao Pentágono relativamente ao facto de que dos Estados Unidos chega uma grande quantidade de equipamento que, segundo todos os certificados, é considerado apto, já tendo passado nos testes e sendo adequado para uso, na verdade chega uma grande quantidade de material defeituoso, avarias, equipamento simplesmente incompleto e assim por diante. Quando ele levantou isso, deixaram-lhe claro que ele estava a meter-se onde não era chamado, porque neste assunto estavam interessados tanto o lado americano quanto o ucraniano, que se entendiam muito bem e encontravam um terreno comum, e Reznikov foi rapidamente afastado. Logo após este relatório, ele foi demitido. Os Estados Unidos disseram que não confiamos em Reznikov, e em seu lugar, Blinken até veio de propósito, ele veio, trouxe consigo Rustem Umerov e disse: este é agora, por favor, aceitem-no, ele será o ministro da Defesa. Desde então, Rustem Umerov, cuja família vive na Flórida, ele é, ou melhor, foi ministro da Defesa e agora é o presidente, ou melhor, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. Bem, por exemplo, Yermak ainda não foi removido de muitos. Já o removeram dos principais, literalmente nos últimos dias. Nos últimos dias, agora mesmo, o retiraram do Conselho de Segurança e Defesa Nacional e do quartel-general do Comandante Supremo. Todos os outros já são secundários. Então, qual será o desfecho de todas essas descobertas de corrupção, hein? Eles continuam. E Zelensky acredita que, pronto, todo o perigo já passou. Mas eu penso que, como o Nabu ficou tão silencioso, por isso
Acho que, afinal, este tema será levantado de novo. Certo. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte: nesse contexto, o Trump também afirmou que seria necessário realizar eleições na Ucrânia. Como o senhor vê esta situação? A propósito, e para ser justo, direi que em seu tempo, o próprio Biden declarou que era necessário realizar eleições na Ucrânia. Além disso, né, os conselheiros americanos que trabalharam com Zelensky, eles lhe apresentaram um documento extenso, no qual descreveram que houve não menos de 15 casos, não menos de 15 precedentes em que eleições foram realizadas em condições de guerra. Eleições democráticas, sim. O foco principal estava nas eleições de agosto de 1952 na Coreia do Sul. Lá eles mostravam, dizem que quando Syngman Rhee, o presidente da Coreia do Sul, se candidatou, havia uma guerra e havia combates ativos, a Coreia não controlava pelo menos metade do seu território e assim por diante. Mas estas eleições foram a garantia do desenvolvimento democrático da Coreia do Sul. E no futuro disseram que era preciso realizar eleições exatamente da mesma forma, ao que Zelensky disse, de jeito nenhum. Embora na Constituição não haja tal disposição, que se houver guerra, lei marcial e afins, é impossível realizar eleições presidenciais. Essa norma se aplica ao parlamento. Em relação ao presidente, não há tal norma, mas advogados próximos a Zelensky disseram: aqui simplesmente consideramos por analogia. Então, se o Parlamento não pode, também consideraremos que o presidente não pode. Bem, embora, novamente, haja uma decisão do Tribunal Constitucional que está bloqueada em nosso país e não funciona. Bem, mas a decisão já foi tomada em 14 de maio de 2014. Naquela época, Poroshenko se dirigiu ao Tribunal Constitucional para que lhe esclarecessem se ele havia sido eleito apenas para o período restante do mandato de Yanukovych, que Yanukovych não completou, ou para um mandato completo de 5 anos. E explicaram-lhe que a Constituição não contém uma única disposição que limitasse ou prorrogasse os poderes do Presidente. A Constituição não permite nem limitar os poderes do Presidente, nem estender os poderes do Presidente. Mas para Zelensky, isso já não é uma ordem. Não é uma ordem, mas afinal, quem é que vai assinar quaisquer tipos de acordos de paz? Será que vai conseguir se reestruturar? Vejam, eu acredito que há várias opções. A primeira opção é a assinatura de um acordo. Primeiro, um grande acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, que inclui um complexo de todas as questões relacionadas com a guerra na Ucrânia. Depois, esse mesmo complexo é retirado deste mesmo acordo e tev ipsis literis, sem mudar uma única vírgula, um único ponto ou uma única palavra, é então apresentado como um tratado de paz entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Os Estados Unidos, desta forma, atuam como mediador. Lembro-me novamente do caso coreano, quando em 1953, quando se assinou o acordo de paz entre a Coreia do Sul e a do Norte, naquela altura, nem um representante de Pyongyang, nem um de Seul esteve presente nessa assinatura. De um lado, a China assinou e do outro, os Estados Unidos assinaram pronto. E Seul e Pyongyang simplesmente tomaram nota desta assinatura, né? Portanto, acho que pode haver uma assinatura semi-remota e semi-virtual, onde os Estados Unidos atuam como garantes do cumprimento de certas normas. Este é o primeiro. A segunda opção é quando Zelensky é simplesmente afastado do poder. O poder é transferido para as mãos do Parlamento e é nesse momento que o presidente do Parlamento, que, conforme a Constituição da Ucrânia, assume as funções de presidente interino. Então, na eventualidade de o presidente não conseguir exercer plenamente as suas responsabilidades, é nesse cenário que o presidente do Parlamento, juntamente com a delegação parlamentar que foi criada, eles assinam o acordo. Mas não creio que Putin sentará à mesa de negociação com Zelensky. Com Zelensky, definitivamente não. Pode haver uma terceira variante, quando se assina, primeiramente, um acordo provisório, algum tipo de acordo preliminar, como se diz. Depois que as eleições acontecem na Ucrânia, quando elegem o presidente, que logo após a posse, o presidente embarca em um avião e voa para Moscou para assinar um acordo completo. Ou então se encontram em algum território neutro. Isso tudo já depende de um certo design político. E o que é, nesse caso, afinal, o escritório do presidente? Algo sobre o qual eu nunca tinha realmente pensado.
O gabinete do presidente não é um órgão constitucional. O gabinete do presidente é um órgão que não está previsto na Constituição. As suas funções não estão definidas na Constituição. Na Constituição não há uma palavra sobre o gabinete do presidente, muito menos sobre o chefe do gabinete do presidente. É um órgão que é, digamos assim, um órgão meramente auxiliar no sistema de poder presidencial. Originalmente, ele foi concebido assim, mas porque o presidente é uma figura-chave para nós, apesar de o país ser uma república, sendo parlamentar-presidencial, parlamentar-presidencial, presidencial-parlamentar, a função primeiro da administração presidencial, do secretariado de Estado, como era chamado aqui na época de Yushchenko, depois da administração e agora do gabinete do presidente, ele é suficientemente abrangente pelo facto de que o gabinete do presidente, ele geralmente supervisiona as estruturas presidencial verticais, os chamados governadores, ou pela Constituição, chefes das administrações estaduais regionais. É ele quem define e molda por completo toda a política interna. Em parte, ele exerce uma influência bastante séria na Ministério das Relações Exteriores e a formulação da política externa da Ucrânia. E assim por diante. Com Zelensky, então, já que temos uma maioria absoluta, o partido de Zelensky, em nosso país, controla totalmente o Parlamento. O gabinete do presidente em nosso país tornou-se simultaneamente o centro de gestão do Parlamento e, de facto, o governo, porque o governo real em nosso país apenas assina os documentos que vêm do gabinete do presidente. E pelo Ministério das Relações Exteriores, de facto, e na verdade por um determinado centro que controla os tribunais, os serviços de inteligência e a mídia. Porque todos, absolutamente todos os canais de televisão que existem e operam na Ucrânia estão hoje unificados num único pool, através do qual é transmitido um único e mesmo programa, o chamado Maratona Unificada. Vocês podem mudar de canal de pausa e vão sempre cair no mesmo programa, que é completamente censurado e totalmente controlado pelo gabinete do presidente. Dessa forma, temos agora um órgão precisamente não constitucional que governa o país em sua totalidade. A Constituição, como disse Zelensky no final de 2022, quando reuniu diplomatas antes do Ano Novo, ele tradicionalmente reúne todos os embaixadores ucranianos que estão acreditados em outros estados, e ele lhes disse que a Constituição está em pausa. Então, a Constituição não vale, ele indicou. Mas porque ele simplesmente não o fez primeiro-ministro? E assim seria... Eles estão duplicando as funções, ao que parece. O primeiro-ministro é um cargo constitucional. O primeiro-ministro deve responder por algo. Formalmente, por exemplo, Yermak não é responsável por nada. Todas as decisões são assinadas pelos ministros. Mas Deus me livre se algum ministro não assinar essa decisão. Então, por isso, sabe, como se diz, as mãos estão aqui, não é? Pronto. Ou seja, ele não faz nada. Então, digamos assim, todas as decisões, digamos, ilegais, são tomadas pelos ministros e depois os ministros respondem, como podemos ver no exemplo do ministro, o Galushchenko, agora mesmo. Mas Yermak, ele, afinal, quem é Yermak? Que tipo de relação ele tem com o dinheiro do orçamento, com os fundos orçamentários? Mas não foi ele quem assinou isso. E se ele fosse primeiro-ministro, ele seria responsável depois por essas decisões. Ah, pois é. Legal. Padre José, o cardeal cinzento. Sim, é exatamente isso que acontece. Bem, o Joseph não dormiu com o seu... Bem, não vamos dar importância a isso. Eu também sem luz aqui. Sim, nós afinal... Vamos tolerar as pequenas manias de grandes homens. Então, afinal de contas, de alguma forma, sob o ponto de vista social e a passar as horas da noite com o Yermak, mais do que com a sua própria esposa, isso também é... Não, é isso que você quer dizer, que porque ele não é constitucional, que se ele fosse primeiro-ministro seria normal, mas como ele não é constitucional, então não. Praticamente como se... É o caso de Olena Zelenska. Bem, assim, que eu não sei, não vou, assim, sabe? Família alheia é um mistério, e por aí vai, não vamos. Eles simplesmente vivem juntos há muito tempo, talvez já estejam cansados um do outro. Como se diz, quando o marido vai trabalhar, a esposa pergunta, Ti, podes me dar um beijo na bochecha? Ele diz, depois de 10 anos de vida juntos, essas orgias... E ele provavelmente se interessa por orgias, principalmente com notas de dinheiro. E esta talvez seja a pergunta final. Sim, já estamos com vocês há bastante tempo no ar. Obrigada a vocês mais uma vez, amigos. Por favor, se inscrevam no nosso canal Taxa e Pausa. É muito importante para nós a sua atenção, seus likes e suas doações. Para e pausa, muito obrigado.
Konstantin Petrovich, uma questão de extrema importância e sensibilidade. Suponhamos que um acordo de paz seja assinado. E qual será o futuro da Ucrânia? Temos aqui uma sugestão que podemos, então, apresentar. É muito difícil. Os anos 90, uma época terrível de grande desunião e conflito. Será muito difícil, sim. Primeiro, haverá muitos que ficarão descontentes com este tratado de paz e que exigirão uma guerra até a vitória final, a retomada do conflito, que irão constantemente desestabilizar a situação, acusando de traição aqueles que assinaram. Haverá uma instabilidade de caráter político, haverá forças políticas revanchistas, partidos revanchistas, que tentarão chegar ao poder, que destruirão fisicamente seus oponentes, serão aqueles que organizarão até atos terroristas. Tudo isso vai acontecer. Não é só a Ucrânia que passa por este caminho. Pode-se olhar para o exemplo de outros países que passaram por isso. Segundo ponto. Do fronte, um número imenso de pessoas retornará. São centenas de milhares de indivíduos que regressarão a um país devastado, a uma economia em ruínas e que se encontrarão, muitos deles se encontrarão desempregados em busca de trabalho. E que percebem de forma muito aguda um conceito como a justiça. O que é a justiça? E, consequentemente, eles, muito provavelmente, a resolverão à sua própria maneira. O nível da situação criminal na Ucrânia irá aumentar muitas vezes, se não em progressão geométrica. A questão da justiça levará a resolver lá questões, muitas questões por justiça própria, por linchamento, muitas questões por meio de ocupação ou então de roubo descarado. E lidar com esses fenómenos será muito difícil, pois, por um lado, as estruturas policiais são muito fracas, que ainda precisam ser fortalecidas, e o Estado não tem meios para isso. Por outro lado, haverá uma irmandade de combate muito forte e unida, quando uma pessoa, nem mesmo que seja pega cometendo algum tipo de crime, seus irmãos de armas virão para libertá-lo, assumir a responsabilidade por ele, ou até mesmo invadir o prédio do tribunal. Aconteceu na mesma República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial, foi observado em muitos e muitos países. Portanto, isso também não é uma invenção ucraniana. Novamente, a sociedade está muito eletrizada. Uma parte da sociedade hoje, sob a influência da propaganda, sob a influência da lavagem cerebral, disso eles absolutamente, sinceramente começaram a acreditar que os grandes problemas da Ucrânia são por causa da língua russa, por causa da literatura russa e por causa da Igreja Ortodoxa ucraniana, aquela que está em unidade canónica pela Igreja Ortodoxa Russa e assim por diante, e assim por diante. E eles continuarão a fazer justiça com as próprias mãos, sabe? No nível do dia-a-dia, eles vão causar escândalos por causa da questão da língua, sabe? Vão discutir porque você está lendo um livro em russo ou porque está ouvindo música russa. Pode até levar a óbitos. E essa eletrificação ainda será sentida por bastante tempo. Toda guerra por inércia se estende por um longo tempo. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos também veremos mudanças positivas. Mudanças no sentido de que, gradualmente, este grau de tensão, o grau de propaganda, começará a diminuir e, pouco a pouco, começará a surgir um certo bom senso, inclusive nas relações entre antigos inimigos. Não há guerras eternas, nem mesmo em conflitos tão complexos como entre a Rússia e a Ucrânia. Aí, primeiro, que começarão a ser restabelecidas as relações familiares ou de amizade a nível pessoal e individual. Em seguida, os negócios começarão a operar. Aos poucos, chegaremos à restauração das relações a nível consular, a nível diplomático, a nível interestatal, a nível cultural e assim por diante. Por isso, eu acredito que a próxima década será um período de restauração de relações saudáveis entre dois Estados soberanos que finalmente conseguirão superar todas as mágoas e todos os momentos trágicos que nos separaram ao longo destes 4 anos. Muito obrigado a todos vocês. Pausa. Está absolutamente brilhante, como sempre. Sim, sem pausa. E, amigos. Obrigado. Espectadores e ouvintes, inscrevam-se no canal Encruzilhada, visitem-nos no Telegram, o canal Encruzilhada em russo, muitos vídeos, fotografias que não incluímos nos nossos programas habituais do YouTube, e também vamos abrir contas no Spotify e em outras plataformas para que possamos simplesmente ouvir enquanto viajamos. Muito obrigado, tudo de bom. Obrigado.